Nos últimos anos, algumas figuras conhecidas pelo público foram julgadas no tribunal da internet, e as acusações eram de serem... A maioria dos que foram cancelados são representantes públicos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vira e mexe estão sentando ele num colo de um nazista. Kim Kataguiri, deputado federal, que estava naquela entrevista polêmica com o Monark, e a lista só cresce. Com o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro, eu observei o avanço do antissemitismo pelo mundo. Mas o que isso tem em comum? O antissemitismo presente nas redes sociais hoje não veio do Monark, nem do Kim, nem do Vilela, nem do Bolsonaro, do Elon Musk, nem do seu tio que você chamou de nazista e fascista devido ao voto dele. O antissemitismo está vindo dos mesmos canceladores que tatuaram uma suástica na testa de qualquer um que não concordasse com a sua ideologia política. Nesse vídeo eu vou explorar toda a hipocrisia que está por detrás dessa ideologia e como você está caindo nessa ladainha carregada de desinformação. Você vai entender como a sociedade está distorcendo a história para criar fábricas de inimigos comuns para serem apedrejados em praça pública. Isso é exatamente o que demonstrou René Girard em sua tese do bode expiatório. Você desperta em uma manhã imerso na rotina tranquila de um cidadão soviético comum, mas algo está errado. O som distante de bombardeio ecoa no ar, sacudindo a sua existência pacífica. No início, é difícil processar o que está acontecendo, mas rapidamente a notícia se espalha como fogo em palha seca. Os alemães invadiram! Os alemães invadiram. Um choque visceral o atinge, reverberando em cada batida acelerada do seu coração. Olhares assustados e confusos o cercam, refletindo o medo palpável que pairava no ar, contaminando até mesmo aqueles mais próximos. A rua, antes cheia de vida e alegre, agora estão desertas e inundadas pelo som de sirenes e explosões. A realidade brutal da guerra bate à sua porta. Prédios que você conhece desde a infância são consumidos pelo fogo, reduzido a escombros. O cheiro de fumaça no ar e os estrondos dos edifícios desabando ecoam pela cidade outrora tão vibrante. Você se vê imerso em um cenário de desolação e impotência, questionando: por que matar a minha mãe? Por que matar o meu pai? Por que matar o meu irmão? Por que a minha amada cidade tem que sofrer assim? Os nazistas se erguem diante de você como uma personificação da brutalidade e da maldade. A invasão, marcada por atos de violência inomináveis, atrocidades indescritíveis, desperta em você o ódio fervente e uma repulsa visceral. Testemunhar os massacres mais cruéis, a execução sem piedade e a brutalidade infligida aos civis só alimenta a visão dos nazistas como o portador absoluto do mal. A palavra nazista entra em seu DNA como sinônimo de inimigo mais mortal e cruel. E isso será passado por gerações. Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos ganharam a guerra. E agora eles vão dividir o mundo entre duas ideologias. De um lado, capitalista, vindo dos Estados Unidos. Do outro lado, o socialismo, vindo da União Soviética. Estava na hora de preparar o mundo para anos de paz, depois de uma guerra que deixou mais de 60 milhões de mortos. O mundo foi dividido em dois. Alguns países, como a Alemanha, foi dividido de tal forma que construíram um muro para separar o lado capitalista do lado socialista. Aqui começa a Guerra Fria, que se estendeu por anos com conflitos indiretos dessas duas ideologias. Eles estavam em uma corrida para ver qual conseguiria dominar o mundo. Só que nessa guerra ideológica, os alvos não são mais prédios e infraestrutura de concreto, e sim a cultura, a história, a mídia e principalmente a narrativa popular. Cada estado ideológico controlou a sua narrativa pós-guerra. Definiram quem seriam os heróis e vilões. Eles escreveram a história com total controle. Do lado do Reino Unido, não se fala dos bombardeios nas cidades alemãs com bombas incendiárias matando 250 mil pessoas queimadas em instantes. Nos Estados Unidos, pouco se fala dos bombardeios em Tóquio que queimou a cidade inteira. Pais fugiam carregando seus filhos nas costas e com outras crianças ao lado. Vi os bebês que estavam sendo carregados pegando fogo. As mães ficavam enlouquecidas. Logo, os pais e as outras crianças também estavam em chamas. Todos estavam queimando. O que eu quero te mostrar aqui é que quem ganhou a guerra controla a opinião pública com livros de histórias, filmes, séries, documentários, web documentários. A Guerra Fria trouxe uma nova forma de conquistar território e essa semente foi plantada há 80 anos atrás e germinou aqui no nosso país. O Brasil herdou esses dois DNAs, tudo numa mesma pessoa, gerando uma mistura que confunde os intelectuais que estão cegos pelas paixões políticas. Tipo Felipe Neto, talvez seja essa necessidade que nós humanos temos de nos apegar à causa para nos sentirmos mais especiais, ou ter uma figura demoníaca de um inimigo em comum para eu me sentir do bem. É exatamente essa ideia que o autor René Girard defende em sua tese O Bode Expiatório. René diz que a violência inculpatória, que traduzindo para o português significa o
O cancelamento tem um papel fundamental na sociedade primitiva e contemporânea. Segundo a sua teoria, o desejo humano se dirige à imitação invejosa do próximo. Isso acontece quando a tensão acumulada na sociedade chega a um nível insuportável. Aí a guerra de todos contra todos é adiada mediante ao sacrifício de um bode expiatório. Até a galera diminuir um pouquinho a sua raiva até a próxima crise. O sacrifício consiste em descarregar sobre o bode expiatório o ódio acumulado que ameaçavam a unidade social. E só assim alcançaremos a paz. Mas essa paz é provisória. Por um tempo, a recordação do sacrifício garante certa ordem, mas quando o ritual perde a força apaziguante e renasce as tensões, a violência volta a crescer até que se encontre um novo bode expiatório. Para você entender melhor, o mimetismo causa insatisfação. A insatisfação causa o ódio. Os ódios ameaçam a ordem social. A ordem social se restaura diante o sacrifício de um inocente. Voltando ao assunto do vídeo, os nazistas tinham uma figura do judeu como bode expiatório. Por isso deveriam ser exterminados. Após a guerra, os nazistas concentraram em si toda a divergência que geraram um conflito mundial. E por isso que eles vão funcionar como bode expiatório. Constantemente, com razão, utilizado pelas potências vencedoras da guerra como fonte de todo mal. Quando a gente compra uma dessas ideias de preto no branco, a gente pode acabar fazendo coisas ruins pensando que são boas. Tipo, destruir alguém pensando que está do lado certo da história. Estamos sempre procurando eleger o novo bode expiatório. Ou pior, apedrejando o bode escolhido por forças desconhecidas. Um exemplo disso é a política. No Brasil virou moda polarizar tudo. Por aqui os conservadores e os progressistas se veem como inimigos. A direita chama a esquerda de comunista, carregando o peso de milhões de mortes do comunismo. A esquerda carimba na direita suástica nazistas, com outros milhões de mortes na conta. Mas fica estranho. Como que qualquer figura de direita virou nazista na cabeça dessa galera? A minha teoria é o seguinte: a esquerda utiliza esses rótulos de nazista e fascista para marcar qualquer um que não concorda com a opinião dela. Falar que qualquer pessoa que é o inimigo, ele é um inimigo, logo ele é nazista. Se ele é inimigo, ele é fascista. Se ele é inimigo, ele é nazista. Tá na casa da Dona Florinda e vou trazer tudo pra fora. Dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta com dinheiro da gorjeta advogada. Dona Florinda, eu vou comprar um pirulito lá na venda. Assim como o soviético da nossa história. Mas isso esvazia o real significado de nazismo. O pior é que acaba fortalecendo preconceitos como o antissemitismo. O mundo está cheio de opostos. Quente, frio, bem, mal. E esses opostos, como o capitalismo e o socialismo, são diferentes em graus, mas são iguais em natureza. Esse é o princípio da dualidade. E está em tudo. É uma das 7 regras que regem o universo. A gente não consegue escapar delas. Tem um vídeo das 7 leis que regem o universo aqui no canal. É importante você ver para entender o mundo e não cair em armadilhas. Tipo quando você pensa que tá lutando do lado do bem contra o mal, ou Deus contra o diabo, Lula contra Bolsonaro. Até o monarca que falou sobre liberdade foi chamado de nazista. Na real, ele só defendeu uma ideia comum em lugares como os Estados Unidos, onde você é livre para falar qualquer bosta. O caso Monark. O Monark, ex-sócio do Flow Podcast, entrevistava Kim Kataguiri e Tabata Amaral. E um debate sobre liberdade de expressão se tornou em um dos piores casos de cancelamento por expor sua opinião sobre liberdade. Ele falou que ser anti-alguém é liberdade de expressão. E todo mundo deveria ter o direito de falar e se expressar, seja o que for. Foi o suficiente para acender o fogo das redes sociais. E assim começou o cancelamento contra Monark. Para investigar se houve crime de apologia ao nazismo, Bruno Aires, apresentador, usa o nome de Monark. Eu sou mais louco que todos vocês. Uma transmissão do podcast. Vários canais fizeram vídeos a respeito. E não demorou muito para que muitos patrocinadores do programa cancelassem seus contratos. Alguns entrevistados, vários entrevistados, cada vez mais entrevistados, pediram para retirar a sua participação do canal do Flow, para não terem a sua imagem associada ao antissemitismo. Em seguida, o próprio Monark veio a público avisar que estava deixando o Flow Podcast, que a decisão foi tomada de comum acordo, e veio dar desculpa falando que estava bêbado. Percebe o bode expiatório aqui? A pressão do país se elevaram, uma bomba no ambiente familiar profissional estava prestes a estourar, e o mais simples para restaurar todo o sistema é direcionar tudo no Monark. Mas não foi só isso. O rapaz chamou a atenção do STF de uma tal forma que passou a ser investigado. Eles bloquearam o Monark nas redes sociais, aplicaram multa de 300 mil, desmonetizaram as suas redes sociais, todas as formas possíveis acabaram com a carreira de Bruno Monteiro Ayub, conhecido por todos como Monark. As minhas posições e as coisas que eu defendi só me tiraram dinheiro. Perdi centenas de milhares de reais em advogado já. Fora a multa de 300 mil reais do Xandão por falar. Fora ter perdido todas as minhas redes sociais e tirado da minha própria empresa. Você acha que eu tô fazendo isso por dinheiro, seu bosta? Seu merda! Você acha que eu sou igual a você?
Agora imagina você, em um dia você está com a carreira em ascensão, no podcast mais assistido do país. No outro dia vira persona não grata em todas as redes sociais, sendo xingado e ameaçado por internautas enfurecidos nas redes sociais. Por ironia da teoria de Gené de Hard, após o sacrifício do bode, ele se torna uma espécie de herói cultural. E é exatamente o que a gente vê com a figura do monarca. Direitistas e criadores de conteúdo utilizam a sua imagem para defender as suas próprias causas. Mas quem é que manda um trocado pro monarca sobreviver no exílio? Agora falta só o monarca e seu bode expiatório da direita, e ele vai ser odiado por todos os lados. Aqui ele estará no caminho certo. Essa história de antifascismo no Brasil virou palhaçada. A esquerda está gritando nazista pra todo lado. Mas olha só a ironia. Tem um monte deles mostrando um baita preconceito antissemita. É tipo o ladrão gritando, pega ladrão! Meus senhores, vamos acordar pra realidade. Enquanto a esquerda joga esse teatrinho chamando todo mundo que discorda de nazista, está deixando passar batido umas atitudes que cheiram a antissemitismo. É hipocrisia em carne e osso. E o mais louco é que ninguém parece notar. Estão tão ocupados apontando o dedo que esqueceram de olhar pro próprio umbigo. Quem diria que os acusadores virariam os acusados? Enquanto você aí do alto do seu pedestal antinazista acha que tá fazendo a diferença, na verdade você está só alimentando uma nova forma de ódio. Estão lutando contra o nazista ou só trocando a etiqueta do preconceito? A verdade é dura, mas alguém tem que falar. Essa mentalidade antinazista está precisando de uma reforma urgente. Não adianta subir no ringue contra o nazismo com a luva suja de antissemitismo. É hora de parar de brincar de justiceiro e fazer a diferença de verdade, sem hipocrisia, sem dois pesos e duas medidas. Será que a sua luta é real ou é só uma máscara para intolerância? Pensa nisso antes de sair carimbando uma suástica em quem pensa diferente de você. A sociedade fervilha. Em pouco tempo será necessário mais um bode. E o escolhido pode ser você.